A Organização Mundial da Saúde declarou emergência global para a varíola dos macacos, que tem crescido, tem tido muitos casos pelo mundo todo. E por causa disso, a gente está em contato com o colunista da Band News FM, Dr. Álvaro Furtado, médico infectologista, para nos explicar o que significa essa emergência global, como se prevenir, quais são os sintomas, como combater, quais medidas podem ser adotadas. Obrigado por atender a gente, doutor Álvaro, e queria começar justamente para entender o que significa essa emergência global e queria que o senhor desse um pouco o panorama dessa emergência global da varíola dos macacos nesse momento. Muito obrigado. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia para os ouvintes. Boa tarde para os ouvintes da Band News FM. Bem, quando a OMS declara uma emergência global, isso significa um evento extraordinário que constitui um risco para a saúde pública. E os países aí que fazem parte do OMS precisam dar uma resposta local, uma resposta também internacional coordenada, né? Lembrar que essa declaração já foi feita algumas vezes, recentemente durante a Covid-19, né, de emergência global, e é importante que os países comecem uma articulação interna que vai envolver diagnóstico, rede de atendimento desses pacientes, a possibilidade de compra de vacina, porque até algumas semanas atrás a gente tinha uma quantidade de casos pequena, uma doença que era mais concentrada em algumas populações, e de algumas semanas, da última semana para cá, a gente teve uma explosão de casos no mundo. A doença já passa mais de 70, 80 países com casos confirmados da varíola de primatas ou monkeypox. A gente teve recentemente, Alexandre, ouvintes casos em mulheres, em gestantes, em crianças, em recém-nascidos. Então você passa a olhar que essa doença, a circulação de vírus aumentou, outras populações começam a ficar mais vulneráveis à aquisição da doença. Então, quando eu tenho essa declaração de emergência global, é para ter uma articulação rápida dos países e espera-se que o Brasil também declare uma doença de emergência em saúde pública para começar a ter medidas mais eficientes no manejo, no controle e na prevenção dessa doença. Como que é a situação aqui no Brasil? O Brasil é um dos piores países nesse sentido? Alexandre, a gente estava ali entre os 20 países do mundo nas últimas semanas, a gente caminhou entre os 10, agora estamos caminhando para os 5 países onde tem a maior quantidade de casos confirmados. É uma situação preocupante. A gente viu nos serviços, né, nas últimas semanas, uma busca muito mais acentuada, preocupante, de pacientes que vêm com sintomas dessa doença, né? Claro, convém a gente falar para os ouvintes que a gente tem pouquíssimos casos de óbito no mundo, né? Não teve zero, mas alguns casos estão sendo investigados. É uma doença de pele, às vezes pode ser bem chata, né, as manifestações que podem acontecer com quem pega essa doença, mas essa movimentação de aumento de casos a gente viu de uma forma muito clara nos serviços, especialmente em alguns lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Claro que a gente tem ainda uma capacidade limitada de fazer diagnóstico, ainda mais com a quantidade de casos que vem aumentando, né? Então, quando a gente declara emergência global, os países também têm que ter mais estratégias para diagnosticar, para acompanhar, para fazer vigilância desses pacientes. E também, fundamentalmente, né, diferente da Covid-19, a gente tem vacina, né? Vacina que é aprovada, vacina que pode ser importante para barrar esse surto global, né? Então, é um olhar atento na busca de vacinas, para não incorrer no mesmo erro de demorar a ter vacina, como foi na Covid-19 aqui no nosso país, né? Doutor Álvaro, já que o senhor tratou agora há pouco desse assunto, quais são os sintomas mais comuns dessa monkeypox, da varíola dos macacos? Importante, Alexandre, que os ouvintes entendam que é uma doença de apresentação muito ampla, né? Você pode começar com quadro de febre, dor no corpo. Inclusive, muitos pacientes até procuram a gente achando que estão com Covid. Mas depois, né, as lesões começam a aparecer na pele, pode aparecer em qualquer topografia, no genital, na região da mão, do dorso, da região do tórax. São lesões que parecem até com uma catapora. Pode aparecer uma espinha na fase inicial, vão evoluindo para crostas, vesículas. Você pode ou não ter febre associada, como eu falei no começo da descrição, né? E a doença pode trazer um quadro de muita dor, essas lesões serem dolorosas, né? Especialmente quando elas se concentram na região do genital. A gente está conversando aqui na Band News FM com o Dr. Álvaro Furtado, colunista aqui da Band News FM, médico infectologista, sobre essa decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar emergência global diante do aumento de casos da varíola dos macacos. Dr. Álvaro, como se prevenir, como se proteger diante da varíola? Olha, como é uma doença de transmissão fundamentalmente de contato pele a pele, e a maior parte dos casos que a gente vê numa forma eficiente de transmissão dessa doença é durante a atividade sexual, é nossa forma prestar um pouco de atenção durante a atividade sexual, com contato com pessoas que têm caso confirmado e suspeito dessa doença, né? Isso é importante, as manifestações da pele.
não compartilhar objetos de uso pessoal, ou mesmo dormir na mesma cama, lençol, com pessoas que têm um diagnóstico ou quadro suspeito dessa doença, né? Então, essas são as principais estratégias do ponto de vista de você tentar barrar a transmissão. Obviamente, do ponto de vista de saúde pública, é importante fazer diagnóstico precoce, né? Se as pessoas começam a ter essas lesões de pele, procurar o atendimento médico para ser feita a investigação e o diagnóstico dessa doença. E, como a gente já comentou hoje, a questão da gente buscar vacinas de uma forma mais ágil, né? A gente sabe que essas vacinas vão ser importantes para bloquear esse surto a nível tanto daqui do nosso país como outros países do mundo, né? E aí nos preocupa muito essa questão de ter poucos fabricantes de vacina, a gente não vê uma movimentação do Ministério da Saúde ainda, a gente espera que seja decretada aqui no Brasil também uma emergência em saúde pública, né, para que se comece a pensar em deslocar recursos para atendimento dessas pessoas dentro dos serviços, né, públicos de saúde. A gente vê, claro, que a Covid-19 trouxe uma escassez de profissionais, então a gente está preocupado com isso, porque o aumento é muito significativo dos casos das últimas semanas, a quantidade de profissionais é limitada para atender esses pacientes, os serviços de referência, né, que acabaram abraçando os casos de monkeypox, serviços de IST, de HIV, então é relevante realmente a gente rediscutir o planejamento estratégico para essa doença nesse momento. O senhor reforçou a importância da busca por uma vacina. Em que etapa está essa discussão para o imunizante? Alexandre, a gente tem vacinas da época da varíola, né, a antiga varíola, que foram modificadas em vacinas de segunda e terceira geração, vacinas bem seguras, com poucos eventos adversos. Não é o mesmo cenário da Covid, onde a gente tinha que partir praticamente de uma fase 1, fase 2 para a vacina, para caminhar para estudos para ter uma vacina. A gente já tem essa vacina pronta. Infelizmente, tem poucos fabricantes a nível global, então a gente fica preocupado que muitos países já negociaram compra de vacina, Estados Unidos, Reino Unido, e sobra poucas possibilidades para outros países onde a doença vem aumentando, né? Porque o Brasil estava entre os 20, agora entre os 10, e deve entrar entre os 5 países com relação ao número de casos nas próximas semanas. Então, se a gente não se articula para a vacina, a gente fica totalmente concentrado a atenção de bloqueio e identificação precoce de pacientes. Mas se eu começo a ter muito caso, a minha capacidade de fazer diagnóstico, de limitar contato dessas pessoas, começa a ser pequena, e aí a doença acaba disseminando. E a nossa preocupação é que a doença vá para populações com imunidade mais baixa, gestantes, imunossuprimidos, pessoas que têm algum déficit de imunidade. Aí a doença pode ter uma expressão de gravidade, com acometimento fora da pele, sistema nervoso central, na córnea, pneumonia. A gente viu isso nos primeiros surtos endêmicos lá na África, há 20, 30 anos atrás. Então é importante esse olhar de atenção com relação a gente ter vacina para ter o bloqueio dessa doença no nosso país. Doutor Álvaro, e como funciona a testagem para a varíola? Quando a pessoa tem sintomas, Alexandre ouvinte, ela procura os locais, o serviço de atendimento, hospital público, privado. Se tem essas lesões de pele, se colhe material dessas lesões. E a gente aqui no Brasil está enviando aqui em São Paulo para Adolfo Lutz, a gente faz esse PCR, né? Tinha lá o PCR para Covid, o PCR para monkeypox, é feito nas lesões, onde se procura o material genético desse vírus. O PCR estando positivo, faz o diagnóstico e é indicado o isolamento desse paciente, né? O tratamento, basicamente, é o paciente ficar em casa, isolado, pelo menos 3 semanas, até que as lesões cicatrizem, né? Essa é uma grande dificuldade, né? O paciente ficar isolado pelo tempo adequado. Controlar a dor com analgésico, anti-inflamatório, não tem nenhum antiviral, uma medicação disponível para poder realmente melhorar, diminuir a progressão dessa doença. Mas é uma doença, na maior parte das vezes, benigna. É importante falar para os nossos ouvintes isso, né? Tem algum ambiente, doutor, em que a doença se propague mais? Algum clima, época do ano, algum tipo de sazonalidade desse que a gente até possa fazer uma projeção aí, que a gente consiga enxergar um cenário, uma luz no fim do túnel? Como não é um vírus de transmissão eminentemente respiratória, a transmissão por via respiratória não é como a Covid-19, que tem essa via respiratória como a mais importante, na verdade o principal risco associado é estar em contato mais, a gente está vendo isso nos estudos, né, do ponto de vista de transmissão sexual com muitas pessoas, isso realmente potencializa a transmissão da doença, né? Ou morar no mesmo domicílio que alguém que tenha sintomas, compartilhar objetos, dormir na mesma cama, contato próximo, íntimo, também é uma estratégia que a gente está estudando. A gente não sabe todos os mecanismos de transmissão dessa doença de uma forma muito clara, né? Assim como era no começo da Covid, né? A gente tinha muita dúvida se superfície transmitia. Hoje a gente sabe que, pelos estudos atuais, pelos reportes dos 15 mil casos no mundo, que a transmissão durante a atividade sexual é a transmissão mais importante até o momento para algumas populações desse vírus. Queria voltar a falar sobre essa situação de emergência de saúde global decretada hoje pela Organização Mundial da Saúde, anunciada hoje pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Ele disse que, diante dessa decisão, com as ferramentas disponíveis, será possível controlar o surto e parar a transmissão da varíola dos macacos. A gente sabe que tem
casos confirmados em mais de 70 países pelo mundo. Eu queria entender do senhor, doutor Álvaro, se essa decisão de declarar uma emergência de saúde global, ela é uma decisão mais formal, no sentido de pressionar os governos a tomarem uma decisão conjunta, a tomarem ações integradas, ou se autoriza algumas medidas globais, algumas medidas efetivas da OMS para conseguir, não sei, tomar decisões sanitárias para conseguir barrar essa transmissão, reduzir pelo menos a transmissão da varíola dos macacos. Alexandre, basicamente é dar um alerta para os países acenderem um sinal de que tem que ter planejamento, tem que ter se mobilizar, montar protocolos, destinar recursos, porque a gente não faz isso e deixa a epidemia ocorrer de uma forma muito rápida, a gente sai um pouco fora do controle, né? Lembrar que essa basicamente é a 7ª vez que esse recurso é utilizado pela OMS, foi utilizado na época dos primeiros coronavírus em 2003, 2002, na pandemia do H1N1 em 2009, na poliomielite, né, em 2014, também no surto de ebola na África, infecção pelo Zika vírus no Brasil. Então, quando você decreta essa emergência global, você fala para os países, olha, fiquem espertos, comecem a mobilizar recurso, tentem fazer diagnóstico, tentem ver quais são as estratégias de prevenção. Então, é um alerta do OMS para que os países comecem. Os países têm autonomia de não fazerem planejamentos específicos, né? No Brasil existe uma modalidade que é Emergência em Saúde Pública do ponto de vista internacional, SPIN, né, essa sigla. Então, o Brasil tem que, nas próximas semanas, decretar SPIN para começar a ter recursos, começar a mobilizar um planejamento para que isso não caminhe numa transmissão para todos os grupos populacionais, né, que saia fora de controle. E como eu falei para você, Alexandre, a nossa preocupação é que a doença caminhe para populações imunossuprimidas, onde talvez eu possa ter um contexto de gravidade, né? Por exemplo, traçar um paralelo com a Covid. A gente sabe que a Covid é uma doença de manifestação mais leve, em populações jovens, que não tem comorbidades, mas para assumir um caráter de gravidade em pessoas idosas. Nossa preocupação é exatamente essa, né? Que essa doença caminhe para essas outras populações e traga um contexto de mortalidade maior que a gente está vendo até agora. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do nosso colunista, doutor Álvaro Furtado, colunista médico infectologista, participando aqui da nossa programação, dando um panorama da varíola dos macacos e o que significa essa decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar a doença uma emergência global sanitária. Obrigado, doutor Álvaro. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos aí.